pessoal, estamos de volta para mais uma entrevista da quarta temporada do 20 Minutos com Busca Ju. E agora a gente vai falar com o meu querido amigo Sérgio Fadel, que ele presta consultoria em gestão e marketing. Olá, Fadel, seja muitíssimo bem-vindo de volta. Olá, Juliana, espero que esteja tudo bem com você. Uma honra estar aqui com você, eu falo honra porque é verdade mesmo, é sincero, muito gostoso bater esse papo. E eu sempre falo também que é muito interessante esse produto que você criou, que é o Buscaju, que você conseguiu centralizar uma série de produtos e serviços voltados efetivamente ao mercado jurídico. E isso é cada vez mais importante, cada vez mais necessário para toda essa classe, né? Então, muito obrigado pelo convite de estar aqui com você novamente. Nós é que agradecemos, Fadel. É sempre bom ouvir aí uma voz da experiência atualizada, né? Alguém que desde quando a gente sonhou em falar em gestão legal, já estava lá trabalhando com isso, já estava no meio de todo mundo, dando aula, inclusive, e que hoje continua aí na ativa. Então, isso é muitíssimo importante para a gente trazer essas vozes que estão lá desde o início e que continuam sendo muito importantes hoje para esse meio da gestão legal, que é um assunto que está cada vez mais em voga, né? A gente sabe que os escritórios, os departamentos jurídicos ainda pecam na sua, não, obviamente, não na sua integralidade, mas boa parte ainda tem muito onde evoluir. E a gente precisa de ficar falando sobre isso, de trazer novidades, de trazer atualidades a respeito do tema. E é exatamente, Fadel, começando a entender qual é o tipo de consultoria de gestão e de marketing que o Sérgio Fadel ele oferece para esse mercado jurídico. Explica para a gente o que exatamente você faz, o que quem te contrata pode esperar de resultados da sua consultoria. Ok, Juliana, eu acho o seguinte, hoje, cada vez mais, as pessoas não me contratam pelos mesmos motivos. Cada escritório, ele está numa fase. Então, portanto, ele tem uma necessidade e uma solução diferente. Então, nós temos escritórios de vários tamanhos, que atuam em vários segmentos, e alguns que estão começando agora, e outros que já têm mais do que 30 anos, por exemplo. Né? Então, meu foco é, como você falou, é gestão e marketing. Agora, o que eu vejo em todos eles é uma necessidade de momento de fazer novos negócios. Todos eles precisam de clientes, precisam aumentar o faturamento e, portanto, aumentar a rentabilidade. Então, para isso, é cada vez mais necessário conhecer o mercado. E esse mercado que está numa constante mudança e numa mudança cada vez mais rápidas. Então, o que eu tento ajudar as pessoas é enxergar as tendências positivas e negativas do que esse mercado tem a oferecer, quer dizer, e essas mudanças econômicas, mudanças sociais, as surpresas que a gente tem no dia a dia que afetam, né, as nossas atitudes, quer dizer, as atitudes dos escritórios. Então, eu tento direcionar essas pessoas com as ferramentas, com as melhores ferramentas que se tem para isso, né? E mostrar para o cliente que é cada vez mais importante, muito mais do que um mero prestador de serviço jurídico, que ele seja um parceiro estratégico para o cliente. Isso é extremamente, como eu já disse, importante. E eu tento ajudar com isso, né? E como você falou, por meio de atividades de comunicação, marketing e de uma gestão mais inteligente. Quer dizer, uma gestão que consiga trabalhar para se encontrar os resultados necessários à perenidade do escritório. Perfeito. No final das contas, então, o que a busca é por novos negócios e tanto a gestão quanto o marketing podem auxiliar nisso, né? Ou seja, não é apenas o conhecimento jurídico que leva ao fechamento de novos negócios. Muito Sim. Pelo contrário, só o conhecimento jurídico não fecha novos negócios, né? Exatamente. Fadel, é o seguinte, conta pra gente o
que tem de novo para 2022? Você acabou de falar que a gente está num momento de constante mudança. Então, como que o seu serviço tem trazido informações, ferramentas, atividades, enfim, o que você traz de novo neste ano para auxiliar os escritórios de advocacia que estão exatamente nesse momento de grandes mudanças? Aconteceram grandes mudanças e a gente sabe, a gente até tem um artigo que a gente já discutiu bastante sobre ele, sobre esse mundo líquido, né? Então, é muita coisa mudando o tempo todo. E aí, o que o Fadel, o que o Sérgio Fadel traz de novo para esse ano de 2022 para auxiliar os escritórios de advocacia nessa realidade? Juliana, eu acho que vale destacar 2 temas, tá? Um deles é esse treinamento que eu faço com sócios, com as equipes, com as pessoas em geral, para começar a entender melhor como compreender o mercado. Então, a definição do público é extremamente necessária. Com quem que eu vou falar? Que tipo de cliente que eu quero? Então, entender dentro daquilo que existe, dentro do que está ao redor, para quem que eu posso trabalhar, que serviços que eu posso oferecer, quais serviços que eu tenho que tirar da minha prestação de serviços, porque não vai resolver mais nada, o que tem de novo que eu posso trazer, né? Então, acho que isso é extremamente importante. Eu acho que muitas vezes eu vejo que não há metas, ou quando há metas, as metas não estão corretas. Muita gente pensando, como você falou agora, do mundo líquido, que tem mudado bastante, né, como o Bauman sempre falava, as metas ainda baseadas naquilo que deu certo há 5 anos, há 10 anos, há 15 anos, e não é mais assim, né? Então, essa ajuda e essa necessidade de se compreender cada vez o mercado e aquilo que está no entorno de uma maneira mais holística é extremamente importante. E o segundo tema, eu acho que eu posso falar um pouquinho das mídias sociais, que cada vez mais necessárias para o desenvolvimento, criação e posicionamento de marca, tanto do escritório como do advogado. Nós precisamos entender também que o escritório é formado por uma equipe jurídica, e não adianta muito o escritório ter uma boa marca e os próprios advogados não serem conhecidos ou não serem considerados, ou os clientes não terem confiança nesses profissionais. Então, a utilização das mídias sociais de maneira correta, coerente, daqui para frente, eu acho que será fundamental para o sucesso e para a perenidade de qualquer negócio. E quando eu falo negócio, Ju, não estou falando só em escritório de advocacia. Nesses últimos anos eu trabalhei com programadoras de TV, hotelaria, empresas de alimentação também, seguradoras, e eu vejo essa necessidade para todos esses negócios. Legal. Fadel, já que você entrou aí numa parte um pouco mais prática do marketing, comenta para gente o que você entende que esse novo provimento, tão esperado, provimento 205 de 2021, o que ele traz que muda essa realidade do marketing jurídico? O que ele ajuda, ele atrapalha? O que tem aí de oportunidades que nós precisamos de estudar para ver o que podemos executar nos escritórios de advocacia? Olha, pelo que eu entendo, Juliana, eu acho que esse novo provimento, essas novas mudanças, ajudaram um pouco mais, deixaram um pouco mais claras as possibilidades, o que o advogado, o que o escritório pode efetivamente fazer e aquilo que ele não pode. Mas eu queria lembrar que o marketing, que as ferramentas de comunicações são muito mais complexas e amplas de tudo isso. Quer dizer, existem inúmeras possibilidades que não vão ferir o provimento, muito pelo contrário, que podem ajudar os escritórios a terem sucesso desenvolvendo excelentes atividades de marketing e comunicação. Agora, voltando um pouco a esse novo provimento, eu acho que flexibilizou mais também a própria utilização das mídias sociais. Exato. Quer dizer, eles também perceberam essa necessidade daqui para frente.
Então, aquilo que os escritórios já estavam fazendo, de alguma maneira, eles vão poder continuar fazendo, claro, tomando alguns cuidados. Escritório ainda não pode, evidentemente, a ficar divulgando, fazer propaganda para divulgar valores, quem são os clientes, ou ter uma captação muito direta e agressiva, assim como é feito no varejo, né? Então, isso não tem a ver com o escritório da advocacia. Aliás, não tem a ver com muitas prestadoras de serviço. Mas eu acho que os parâmetros existentes agora ajudam muito mais do que anteriormente. Agora, só mais um comentário. O que eu vejo no dia a dia é uma pena. O advogado não lê o provimento. Você fala, você conhece o Código de Ética e Disciplina da OAB? Ah, eu conheço. Você já leu? Ou você tem acompanhado as mudanças? Não, a maioria não faz isso, o que é uma pena. Eu acho que isso perde também na gestão e perde no que eles poderiam ter possibilidades de atuação direta. É verdade. Quando eu dou curso sobre o novo provimento, eu pergunto, e aí, quem já leu? É raríssimo alguém levantar a mão e falar que já leu o novo provimento. É estranho, né? Fadel, outra questão é em relação a planejamento estratégico. A gente sabe que alguns anos atrás a gente falava em planejamento estratégico de 30 anos, né? Depois a gente só veio restringindo esse tempo, diminuindo esse tempo, exatamente por conta de tantas transformações. Como é que fica? Dá para fazer planejamento estratégico? Como que se planeja estrategicamente dentro de uma realidade que a única certeza que a gente tem é que as mudanças existirão? Como é que a gente faz? É isso mesmo. O que eu entendo disso, Juliana? Eu acho que, primeiro, o tempo do planejamento estratégico é cada vez menor. Não dá para pensar muito a longo prazo, né? Até porque, como você mesma disse agora, as mudanças chegam a todo momento. E em mudanças que a gente não espera. Então, de repente, você tem uma guerra agora, você fala, pô, mas é distante, mas está mexendo em negócios, está mexendo no relacionamento entre os países, afeta de alguma maneira o nosso agronegócio, a importação e exportação, quer dizer, gera uma bagunça imprevista, né, no mundo, inclusive no nosso país, no nosso mercado. Então, a gente não pode trabalhar com planejamento muito longo. E uma outra coisa é que o planejamento agora, na minha opinião, tem que ser mais amplo. Você tem que saber olhar cada vez mais, como eu disse no início, para o mercado. Quais segmentos estão crescendo, quais estão diminuindo, quais as tendências políticas, econômicas, e até ter previsões. Se acontecer uma guerra, o que pode acontecer com o meu negócio? E se acontecer um aumento de juros, o que muda no meu negócio? E se as pessoas deixarem, por exemplo, uma bobagem, usar calçados e não ter mais empresa de calçados, todo mundo vai andar descalço. O que vai acontecer com o meu negócio? O que acontece com a economia? O que acontece com a sociedade? Então, esse enxergar mais amplo, ele é muito importante e cada vez mais necessário para a sobrevivência de um negócio. Eu posso dar até um exemplo, Juliana, que eu já até falei num dos nossos papos, que eu acho importante. Eu vejo alguns escritórios de advocacia, mesmo antes da pandemia, tendo parcerias fortes com startups. E ajudando startups no sentido jurídico. Ou seja, se algumas dessas ideias derem certo e virarem aí um outro produto magnífico no mercado, muito rentável, de milhões de dólares, esses escritórios também vão ganhar com isso, que de alguma maneira eles estão inseridos na criação e desenvolvimento desses produtos. Então você sai um pouco do jurídico e começa a perceber que o mercado é muito mais amplo do que isso. E aí eu volto a dizer, seja parceiro estratégico do seu cliente, olhe os negócios dele, em que vocês podem, inclusive, estar inseridos nesses negócios e ganhar com isso, seja nome, seja experiência, seja dinheiro, né? Um pouco de tudo isso, ou uma delas, pelo menos. Muito legal. Essa visão do o que dá para fazer, né? Essa visão mais ampla do mercado, ela realmente extrapola a barreira do jurídico, né? E a gente não está acostumado a pensar assim, né, Fadel? E imagino eu que na sua consultoria você nos
nos ajude a exercitar esse tipo de visão, é isso? Com certeza. Inclusive, eu muitas vezes dou sugestões, e não sugestões apenas, eu até levo pessoas de outras áreas comigo numa reunião do escritório de advocacia, seja digital, virtual, né, ou presencial, um workshop, uma live, para pessoas falarem, olha, como é que é o meu segmento de mercado, como é que eu trabalho com outros negócios, como é que eu enxergo a área comercial, como é que eu enxergo o futuro do planejamento, por exemplo, o que eu tenho feito que tem dado certo e o que eu já fiz que não funcionou muito bem, né, e que eu não quero fazer de novo. Então, acho que é muito importante até juntar pessoas diferentes, de outras áreas, com outras experiências no negócio jurídico, para conversar com as pessoas, para trocar ideia, para fazer brainstorm. E isso funciona muito bem. E como eu já disse, isso não serve só para o mercado jurídico. Eu acho que isso é importante em todos os mercados, e cada vez mais. Muito bom. Fadel, e essa questão é super na moda a gente falar que eu vou nichar. Primeiro, né? O que é nichar? Né? O que é essa busca por uma área, uma especialidade, um público-alvo bem definido? E se é isso mesmo, é esse o caminho, a gente precisa nichar? Não, a gente não precisa. É isso que eu vejo também no mercado. Algumas pessoas acharam um nicho de mercado para trabalhar. Então, por exemplo, eu vou trabalhar na área de entretenimento e alimentação. Então, eu vou atender bares, restaurantes. E eu começo a adquirir uma experiência muito grande nisso. Daí você participa de associações, faz workshops, gera um excelente relacionamento com as pessoas que estão nesse mercado, e aí você vai se destacando nesse mercado. Ou eu vou trabalhar com viação urbana. Então, você começa a trabalhar com várias empresas que prestam esse tipo de serviço, e durante um tempo, você passa a ser uma pessoa conhecida e bastante experiente. Para alguns escritórios, isso funciona muito bem, e para alguns não. Eu acho que depende do tamanho do escritório, do objetivo dos sócios, da quantidade de pessoas que trabalham lá, da região onde você atua. Quando eu falo região, eu estou falando estado, cidade, bairro. Então, eu acho que cada caso é um caso. Então, como eu disse, eu vejo escritórios encontrando um nicho, ou 2, ou 3, ou 4 funcionando muito bem, e vejo o escritório trabalhando de maneira mais ampla, dando uma consultoria empresarial maior e podendo atender, inclusive, uma variação maior do mercado. Mas quando eu deixo de nichar, isso acaba sendo um desafio a mais, principalmente para o marketing de divulgação, né? De divulgação dos seus serviços, de busca pela autoridade, ou não? Isso não é um desafio maior para o marketing? Eu acho que eu não sei se é um desafio maior, mas é um grande desafio, porque você tem que ter uma comunicação muito mais ampla, e mesmo nessa comunicação ampla, você tem que desenvolver alguns públicos específicos, né? Que não seja um nicho de mercado, mas você tem que entender com quem que você vai falar. Agora, eu acho que o grande desafio nesse caso, Juliana, não é só o marketing, é o relacionamento. Com quem você relaciona, como é essa relação com essas outras pessoas e o que você consegue com isso. Quais aprendizados, quais possibilidades e quais alternativas isso te dá. Então, é conhecer outros escritórios de advocacia, é conhecer associações, é conhecer determinados públicos e estar muito próximos com todos eles, muito próximos, para que eles continuem a se interessar pelo seu serviço e até abrir portas para outras empresas e outros contatos que essas pessoas têm. Perfeito. Adel, tudo que é bom dura pouco, já estamos aqui caminhando para o finalzinho. Poxa, e eu gostaria que você deixasse uma mensagem final para as pessoas que estão nos assistindo. Olha, Ju, eu acho que a conclusão final poderia ser um pouco do que a gente falou até agora, né? Então, você que está nos assistindo, seja um advogado, advogada que trabalha sozinho, ou está com um pequeno escritório, um escritório grande,
veja além do seu negócio. Eu acho que é essa a mensagem, tá? E pense o seguinte, para ver além do seu negócio, o que você vai precisar ler a partir de agora? O que você precisa estudar? Quem você precisa conhecer? Então, veja quais parceiros, clientes, sócios, colaboradores em geral, que realmente podem agregar no seu negócio atividades interessantes que ajudem a atingir as suas metas, né? E trazer resultados por mais tempo. Então, acho que isso é muito importante. Então, quais são os perfis, quais são os conhecimentos, as expertises que deverão estar ao seu lado para que você consiga ver além do seu negócio. E que, se te ajudarem no dia a dia, melhor ainda. Fadel, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada pelos seus ensinamentos, pela sua visão. Eu acho que ele é muito importante nesse momento, esse olhar além do seu mercado, pode trazer oportunidades que estavam ali, né, do nosso lado, e a gente nunca se tocou para aquilo. Conversar com pessoas de áreas diferentes, como você falou, às vezes você leva pessoas de outras áreas para dentro de um escritório de advocacia, exatamente para abrir essa visão. Muito bom, muitíssimo obrigada mais uma vez pela conversa e pela parceria de sempre. Obrigada e até mais. Tchauzinho. Até mais, agradeço muito.